chegue até essa igreja evangélica. Não tenha constrangimento. Lá você será bem recebido, no amor, no calor, na fraternidade do Senhor Jesus. Procure as autoridades dessa igreja e faça o contato com elas. Leve a sua família com você. Feliz é o lar que tem o Senhor como alicerce, como razão de ser da sua existência. Não é que esses lares estejam isentos de dificuldades, mas eles enfrentam as dificuldades exatamente com a graça e com a misericórdia de Deus e são vitoriosos de acordo com a vontade de Deus. Então faça isto. Vá até a igreja que estiver bem pertinho da sua casa e faça ali o contato com a palavra de Deus, com os irmãos e ouça a palavra de Deus. Conheça a respeito do Senhor Jesus para a sua vida. Você precisa dele. Que Deus abençoe. A palavra de Deus. Meu prezado amigo, minha amiga, nós temos usado os domingos anteriores para fazermos uma reflexão baseados na parábola proferida pelo Senhor Jesus sobre o semeador e o lançamento da semente. E essa parábola faz Jesus uma configuração com o reino dos céus com respeito à palavra de Deus, olhando para os terrenos recebedores da semente e fazendo a ilação desses terrenos com o coração do homem em respeito à palavra de Deus. Então Jesus mostra algo interessante. O primeiro lançamento foi aquele onde a semente caiu à beira do caminho. Então ele diz que é exatamente a palavra caindo à beira do coração daquele que ouve a palavra. Como as aves sobrevoantes estavam à procura de comida, lá elas desceram e comeram a semente. No caso da aplicação por Jesus, também a palavra, a semente da palavra à beira do coração, então ela também foi devorada pelos conflitos íntimos, por problemas existenciais, perseguições e outras coisas mais que devoraram a palavra, não lhe permitindo penetrar. O segundo tipo de terra foi aquele onde a palavra caiu num ambiente rochoso. Superficialmente, uma camada de areia recebeu a palavra imediatamente e com a rapidez com que recebeu também ela fez brotar a semente, veio a planta, mas não prosperou porque não tinha profundidade para descer as suas raízes. Também Jesus mostrou que esse é o problema que muitos enfrentam quando vêm com seus corações predispostos até para receberem a palavra, mas logo encontram a resistência dentro dos seus próprios corações em várias situações que se apresentam, dificultando a penetração das suas raízes, a descer até as profundezas do seu coração. O terceiro tipo de terra foi aquele que se apresentou bom, ideal para recebê-la. E recebeu a semente, tudo bem. E a semente brotou, veio a planta e começou a crescer. Mas esse terreno, esse terceiro tipo de terreno, estava minado de sementes de ervas daninhas, de parasitas. E entre essas ervas daninhas ou parasitas estavam os espinheiros. E eles cresceram junto com a planta. Cresceram mais rápido do que ela, porque o mal sempre cresce, avança com mais rapidez. E crescendo, investiram contra a planta da boa semente, sufocando-a, ceivando, tirando a sua seiva e levando-a a um definhamento, e por esse definhamento até a morte. Um quarto tipo é exatamente aquele sobre o qual queremos centrar a nossa atenção nesta oportunidade, onde Jesus fala no mesmo texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde está exatamente a parábola, você pode ver na sua Bíblia. Então, ele diz, outra parte, outra semente, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30. O quadro que se nos é apresentado pelo Senhor Jesus, comparado
ao coração do homem com respeito ao recebimento da palavra, oferece uma reação satisfatória. Assim como a semente foi lançada na boa terra e foi bem recebida, e não houve impedimentos, era um coração que estava, sem dúvida alguma, liberto de dificuldades, de comezinhas, de tantas coisas desagradáveis. Então, era um coração lívido e estava pronto para receber a palavra, como recebeu. A palavra penetrou e levou a esse coração, a esta vida, o que se propunha como palavra de Deus, mensagem do Senhor para o homem. Uma coisa importante temos que destacar é que no coração do homem ninguém pode penetrar, a não ser Deus, que é o único que pode fazê-lo. O salmista, lá no Salmo 139, ele faz uma declaração importante, quando ele faz uma aclamação e uma apelação a Deus. Ele diz: sonda-me, ó Deus, o coração, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a palavra do salmista. Uma coisa importante, nos é mostrado pelo testemunho do escritor sagrado, é que Deus respeita com toda certeza o sentimento do homem e não o obriga a receber, a acolher aquilo que o seu coração não esteja disposto a se manifestar e acolher. Mostra-lhe, sem dúvida alguma, as bênçãos, as vantagens espirituais à sua disposição por uma decisão que vinha tomar, como também a recíproca é verdadeira. As desvantagens ele as apresenta pelo fato da rejeição. A escolha, por conseguinte, é algo inteiramente pessoal. Deus não obriga o homem a ser o que ele não quer ser, mas deixa que ele pessoalmente tenha a sua definição, a sua escolha. Por essa razão, foi que o Senhor Jesus, depois de citar a parábola, deu a interpretação. Então ele disse, com respeito à semente caída na boa terra, ele disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. Na parábola citada pelo Senhor Jesus, a parábola do semeador, o bom terreno frutificou, distribuído numa escala de valores que, conforme a sua capacidade, produziram, porque para Deus não é importante a quantidade, mas o substancial é a qualidade, é o fruto viçoso, não a quantidade de frutos, mas o fruto gordo, o fruto viçoso, o fruto que legitima a frutificação através da sua presença, da sua manifestação, mostrando a justa distribuição da capacidade feita por Deus ao entregar a palavra àqueles que a recebem, comprovando, sem dúvida alguma, essa sua ação e esse recebimento daquele que foi alcançado, comprovando pela compreensão, pelo entusiasmo, pelo trabalho, pelo testemunho daquele que foi assim contemplado. Diz o Senhor Jesus que aquele que recebeu a palavra produziu, como a terra, a boa terra, produziu fruto a 100, a 60 e a 30, agradando, sem dúvida, o coração do semeador. A boa terra, no caso, já na aplicação do Senhor Jesus, é o coração do homem, o coração lívido, o coração desabitado de valores supérfluos, de desejoso de crescer, de se encher com a palavra de Deus, revelando assim uma vida de relação íntima com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com Deus o Pai.